Bem-vindos ao canal. Você já passou pela situação de ver seu telefone acabar a bateria bem na hora de uma ligação super importante ou de perder o ônibus por apenas um segundo, vendo ele se afastar sem dó nem piedade? A frustração não é só algo chato que aparece de vez em quando, é como aquele parente que chega de repente, fica na sua casa por muito tempo, devora todos os seus lanches e depois decide ir embora e pior, reclamando da estadia. Todo mundo já esteve nessa bagunça alguma vez na vida, mas não dá para simplesmente ignorar e fingir que está tudo bem. É hora de lidar de uma vez por todas com essa irritação constante. Hoje quero compartilhar 3 práticas que vão te ajudar a não só lidar com a frustração, mas também a mandá-la para bem longe. Vamos falar sobre o círculo de controle. Primeiro, é importante entender que muitas vezes nos preocupamos mais com as ansiedades imaginárias do que com os problemas reais. Como disse Epicteto, não podemos controlar o trânsito que nos faz chegar atrasados ou o tempo que arruína nossa saída de casa, mas podemos controlar nossa resposta a essas situações, as nossas emoções e nossa mentalidade. Por exemplo, quando perdemos um ônibus, podemos escolher entre ficar com raiva e frustrados ou usar esse tempo extra de maneira mais produtiva, como ouvir um podcast, admirar a vista ou simplesmente respirar fundo. O ônibus já partiu e não adianta ficar frustrado. Isso não vai mudar a situação. Vivemos em uma sociedade onde somos constantemente pressionados a ser mais produtivos e a alcançar mais, mas a vida não se resume a uma lista infinita de tarefas. São os momentos, tantos os planejados, quanto os imprevistos que moldam nossa jornada. Então, quando algo não sair como esperado, é importante pausar e se perguntar: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, é melhor deixar ir. Se for sim, então é hora de agir. Aceitar esse princípio estoico pode ser libertador. É como se livrar dos aplicativos não utilizados no seu telefone para liberar espaço. Ao se libertar do peso daquilo que não podemos controlar, encontramos mais espaço para aproveitar o que realmente importa na vida. Imagine um mundo onde todos seguissem apenas esse princípio. Não haveria mais raiva no trânsito, nem pessoas perdendo a calma na fila do supermercado, e internautas não surtariam por causa de algo que não gostaram na internet. Esse sim seria um mundo pelo qual valeria a pena lutar. Então dê o primeiro passo. Concentre-se no seu círculo de controle. Mas antes, se você é novo aqui no canal, eu faço um convite a você para apoiar nosso canal, clicando no botão de se inscrever e ativando o sino de notificação para não perder os próximos conteúdos e se antenar naquilo em que a filosofia estoica pode te oferecer. Vamos continuar ampliando a nossa perspectiva. Você certamente já assistiu a filmes em que a câmera dá um zoom para mostrar uma visão panorâmica do cenário. Às vezes é fácil esquecer que o nosso mundo pessoal não é o universo inteiro e, às vezes, precisamos de uma visão de cima para nos lembrar que os problemas que enfrentamos são apenas uma pequena parte do grande esquema das coisas que nos perturbam. Por exemplo, quando ficamos frustrados porque o Wi-Fi está fora do ar. Parece como estivéssemos olhando para isso do espaço sideral, onde até mesmo as maiores cidades do mundo parecem meros pontos em um globo bem insignificante. Claro que não estou minimizando seus problemas comuns. O que estou tentando dizer é que às vezes nós damos aos nossos problemas mais poder do que deveríamos. Ao exagerar luz em nossas mentes, transformamos pequenos montes em montanhas e nos perguntamos por que é tão difícil superá-los. Praticar a visão de cima não é fugir dos problemas. Você não pode simplesmente ignorar um pneu furado ou um prazo apertado, mas pode mudar a forma como os encara. Ao considerar sua importância relativa dentro do grande esquema da vida, de repente eles se tornam mais administráveis. Isso funciona porque, ao ampliar a perspectiva dos seus problemas, eles diminuem de tamanho, mas sua apreciação pelo que você já tem aumenta. Se você está saudável, tem um teto sobre sua cabeça e pessoas que se importam com você, isto faz a diferença. Essas coisas valem mais
do que um contratempo momentâneo em seus planos. Essa prática estoica não é apenas sobre exercitar a mente, mas sobre se realinhar com o que realmente importa. Quando você se concentra na imagem completa, os detalhes que a compõem parecem menos distorcidos. Então, da próxima vez que a vida jogar um obstáculo no seu caminho, tire um momento para ter uma visão mais ampla. Você pode descobrir que o problema não é tão grande quanto parecia, o que te liberta para enfrentá-lo de frente em vez de ser paralisado por ele. Vamos falar sobre usar o poder do agora. A verdadeira felicidade é saber aproveitar o presente sem depender ansiosamente do futuro, segundo o filósofo estoico Sêneca. Vivemos em uma constante corrida para alcançar metas, terminar a faculdade, conseguir um emprego, encontrar o amor, criar filhos, dentre várias coisas. Essas são as caixas que a sociedade diz que precisamos marcar para nos sentirmos realizados, mas nessa correria, às vezes perdemos de vista o momento presente. Os estoicos nos convidam a fazer uma pausa para nos concentrarmos no agora. Num mundo digital como o nosso, isso pode parecer mais difícil do que nunca. Somos bombardeados por notificações, distraídos por feeds de notícias e frequentemente preocupados com o futuro, deixando de aproveitar as alegrias do presente. Aqui está o ponto. Muitas vezes a frustração vem dessa constante pressão para a frente ou para trás. Ou estamos frustrados porque as coisas não estão acontecendo rápido o suficiente, ou estamos irritados com algo que aconteceu no passado. Ao nos concentrarmos no presente, estamos recuperando nosso tempo. Não estamos mais permitindo que nossa energia escape para momentos que estão além do nosso controle. O passado que não pode ser mudado, ou o futuro que não pode ser previsto. É importante ressaltar que o planejamento é necessário e aprender com os erros do passado é valioso, mas deixar que eles consumam nosso presente só nos leva a antecipar problemas ou lamentar o que já passou. Então, como podemos estar mais presentes? Comece se desconectando do barulho externo, desative notificações não urgentes, reserve um tempo para simplesmente não fazer nada, pratique a atenção plena ou mergulhe profundamente no que está fazendo. Não apenas coma, mas saboreie. Não apenas ouça, mas escute. Não apenas toque, mas sinta. Estar presente também é um remédio para a frustração, porque nos permite focar no que podemos fazer agora. Simplifica, clareia e traz uma sensação de paz ao aproveitar o poder do agora. Minimizamos o espaço e o tempo para a frustração se instalar. Não podemos controlar tudo, mas podemos controlar nossa atenção e quando ela está no momento presente, muitas das nossas frustrações simplesmente se dissolvem. Para concluir, vamos falar sobre a impermanência da vida, que é um dos aspectos mais profundos e inevitáveis da existência humana. Em um mundo em constante mudança, nada permanece o mesmo. As pessoas, os momentos, as situações, tudo está em constante transformação. Compreender e aceitar a impermanência é essencial para viver de maneira mais consciente e em paz consigo mesmo. Diante dessa realidade, surge a importância da gratidão. A gratidão é a capacidade de reconhecer e valorizar as bênçãos e experiências positivas que fazem parte de nossa jornada. É cultivar a apreciação pelo que temos, pelas pessoas que amamos, por cada pequeno detalhe que torna a vida bela e significativa. A gratidão nos conecta com o presente e nos ajuda a enxergar a beleza nos momentos simples do dia a dia. Ao praticarmos a gratidão, somos capazes de nutrir um coração cheio de amor e compaixão. Agradecer pelas alegrias nos coloca em um estado de abertura para receber mais amor e felicidade em nossa vida. Além disso, a gratidão nos ajuda a lidar com os desafios e dificuldades de forma mais leve, pois nos faz lembrar que mesmo nas adversidades, há aprendizados e oportunidades de crescimento. Além disso, a gratidão é um poderoso remédio contra a frustração. A gratidão também nos aproxima dos outros, fortalecendo os laços afetivos e criando uma rede de apoio e amor ao nosso redor.
Ao expressarmos nossa gratidão às pessoas que nos cercam, fortalecemos os vínculos e contribuímos para um ambiente de harmonia e carinho. A gratidão é um gesto poderoso que transforma não apenas a nossa vida, mas também a vida daqueles que estão ao nosso lado. Portanto, diante da impermanência da vida, cultivar a gratidão é um presente que podemos oferecer a nós mesmos e ao mundo. Agradecer pelo que somos, pelo que temos e pelo que vivemos nos traz a consciência de que a vida, mesmo efêmera, é repleta de momentos preciosos e significativos. Que possamos então viver com gratidão em nossos corações, celebrando a beleza e a diversidade que a vida nos oferece a cada instante. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhá-lo com amigos e familiares que podem também se beneficiar. Ative o sininho para não perder novos conteúdos sobre temas que ampliam a compreensão de nós mesmos e do mundo em que vivemos. E se você ainda não é um inscrito do canal, eu também te peço que não deixe de se inscrever. Assim você me incentiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Obrigado por assistir e apoiar nosso canal. Agradecemos seus comentários e seu retorno com sugestões. Juntos, vamos mergulhar nas profundezas do conhecimento e embarcar numa interminável jornada em busca de um despertar espiritual. Lembre-se, a força está dentro de você e você é o autor da sua própria história. Pode escolher como enfrentar os desafios da vida. Cuide-se, paz e bem sempre, e até o próximo vídeo.